O Jornal Anhanguera, primeira edição, está chegando com as principais notícias da região do entorno de Brasília. E a gente fala hoje sobre a fuga de 5 detentos do presídio de Lusiânia. Essa é a terceira fuga do ano. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, 19 presos estão foragidos. E você vai ver ainda os detalhes do acidente que terminou com a morte de um empresário de Lusiânia. Moradores protestaram na GO 425, local onde aconteceu o acidente. Eles pedem melhora na sinalização e cobram justiça. O motorista que provocou o acidente estava bêbado e com a habilitação vencida. E está acabando o prazo para os alunos que foram selecionados no FIES realizarem as inscrições. E hoje é dia do quadro Vamos Ajudar. A gente te mostra a história da Maria Lúcia. Ela mora em uma casa com a nora, o filho e 2 netas. Também falta dinheiro para o aluguel e para pagar as contas. O desejo deles é conseguir encher o armário. E esse número que está aparecendo na sua tela é o WhatsApp da TV Anhanguera, aqui de Lusiânia. Você pode participar da nossa programação mandando sua sugestão de reportagem. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando agora. Olá, boa tarde, muito obrigada pela sua companhia. E a gente começa falando de mais uma fuga no presídio de Lusiânia. 5 presos conseguiram escapar da unidade ontem à noite. Segundo a Diretoria de Administração Penitenciária, a fuga aconteceu no momento em que agentes levavam presos para o pátio do banho de sol. 7 detentos que estavam em uma cela arrancaram uma das grades do pavilhão e, em seguida, pularam o muro dos fundos do presídio. Os agentes ainda conseguiram evitar a fuga de 2 homens. Segundo funcionários do presídio, Luiz Paulo dos Santos, que é um dos foragidos, já havia escapado da unidade 3 vezes em um ano. Ele seria um dos 11 detentos que fugiram do presídio em janeiro. A fuga foi registrada por um preso que estava na cela ao lado. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou ainda que abriu uma sindicância para apurar o caso. E em Formosa, o domingo foi marcado por 2 casos de homicídio. O primeiro deles aconteceu no Parque Lago pela manhã. Cicinato José Cardoso, de 55 anos, foi morto com uma facada no pescoço. Você vê aí imagens da vítima e do local onde o crime aconteceu. Segundo a polícia, o homem tinha problemas mentais. Até agora, nenhum suspeito foi preso, mas a PM aumentou o policiamento na região e segue investigando. Outro caso também aconteceu pela manhã na Praça da Feira, no centro de Formosa. Caroline Alves, de 20 anos, teria matado Alan Berg de Oliveira, de 31 anos, também a facadas, depois de uma discussão. Na sua tela você vê imagens agora da arma do crime. A suspeita fugiu do local, mas foi achada pela polícia. Ela foi encaminhada para o CIOPS de Formosa e confessou ser a autora do crime. E a gente fala agora da morte do empresário Milton Inácio Júnior. Ele foi vítima de um acidente no último sábado em Lusiânia, na GO 425, pista que vai para Novo Gama. O motorista que provocou a batida estava embriagado e com a carteira de habilitação vencida. O carro do empresário foi parar no acostamento e ficou com a frente destruída. Milton Inácio Júnior, de 38 anos, tinha acabado de sair de casa. Ele estava sozinho, chegou a ser socorrido para a UPA de Lusiânia, mas não resistiu. É lamentável, né? A pessoa indo trabalhar e de repente morrer, né? Com menos espera. Testemunhas disseram que o motorista da caminhonete que provocou o acidente estava em alta velocidade e perdeu o controle da direção na curva. Elton Ederson Vieira da Silva, conhecido como DJ Altim, não se feriu e foi detido em flagrante. O DJ foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com agravante por estar embriagado. Ele fez o teste do bafômetro no local do acidente e, segundo a polícia, o resultado apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Além disso, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida. Muito triste, muito triste. O Milton Júnior deixou mulher, filho, muitas coisas para cuidar, muito revoltante. Tem que investigar e a justiça tem que ser feita. O enterro de Milton Júnior foi ontem pela manhã no cemitério Santa Luzia, no centro de Lusiânia.
O acidente, como a gente viu, foi provocado, segundo a polícia, pela imprudência do motorista que estava embriagado. Mas os moradores ali daquele trecho da via reclamam que falta sinalização e que muitos acidentes poderiam ser evitados se houvesse quebra-molas, radares ou placas para evitar que os veículos passem em alta velocidade. Uma placa improvisada com o nome de Milton Júnior foi colocada pelos moradores no local do acidente para homenagear o empresário. Ontem teve protesto na rodovia, que ficou fechada por cerca de meia hora. Quem mora às margens da GO 425 pedia por mais sinalização. A gente fez o pedido aqui para fazer redutor aqui nessa curva, área de escape aqui, ó, área de escape. O acidente envolvendo o empresário foi próximo a uma curva fechada, no início da rodovia. O trecho é de faixa contínua, ou seja, é proibida a ultrapassagem, mas não tem placa que reforce a proibição ou que indique que se trata de uma curva perigosa. O William mora perto da rodovia há 1 ano e todo dia passa de carro por aqui. Ele concorda que faltam placas ou um quebra-molas para evitar que o motorista entre na curva em alta velocidade. Ou coloca quebra-mola, ou tenta abrir mais aquela curva lá que é muito perigosa. Já teve mais de 6 vítimas fatais naquela curva ali, você entendeu? No decorrer desses 3 anos aí já teve muito acidente feio ali. A pista que liga Lusiânia a Novo Gama foi reformada há menos de 1 ano. Os motoristas contam que o fluxo de veículos aumentou muito depois da inauguração. Ela é uma rodovia que é até legal porque desafogou a BR-040. Mas eu acho que ela falta mais sinalização, porque muitas pessoas às vezes ultrapassam, né, nos lugares que são proibidos, aí é muito perigoso, muitas curvas, tem muitos motoristas imprudentes que ultrapassam onde não pode causar sérios acidentes. Além do perigo para os motoristas, os pedestres também se arriscam na via. Eu passo aqui todos os dias de manhã, né, na hora do almoço, e é sempre esse movimento que a gente vê. Já vi acontecendo muitos acidentes, não só com esse de carro que houve esses 2 dias atrás, mas até mesmo com animais, que vai atravessando a pista, carro sempre passando correndo. Então é muita atenção que a gente precisa ter. E ontem à tarde, um carro capotou na GO 346 no município de Cabeceiras, perto de Formosa. No carro estava um casal e 2 crianças. De acordo com o motorista, ele foi surpreendido por outro carro que dirigia na contramão. E ao tentar desviar, perdeu o controle e capotou. A família foi levada para o Hospital Municipal de Formosa e, felizmente, ninguém teve ferimentos graves. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta a gente fala sobre as investigações do caso do empresário que morreu no fim de semana depois de se envolver em um acidente na GO 425. O carro dele foi atingido, como você viu, por um motorista embriagado. E a gente fala do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo, que começa hoje, termina na sexta-feira. São poucos dias e os interessados precisam se apressar. E você pode também mandar sua sugestão de reportagem, falar do problema da sua rua, do seu bairro, com fotos e vídeos. Anote aí o nosso novo número de WhatsApp aqui da TV Anhanguera de Lusiânia. É o 8442-4000. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal Anhanguera. E a gente volta a falar sobre o acidente que terminou com a morte de um empresário aqui em Lusiânia. Nossa equipe conversou agora pela manhã com o delegado que está à frente das investigações. Vou falar agora com o repórter Pablo Lemos. Pablo, o que aconteceu então com o homem suspeito de ter provocado esse acidente? Boa tarde, Thalia. Boa tarde a todos. Olha, o autor do crime, o Elton Edilon Vieira dos Santos, está preso no Centro de Prisão Provisória aqui de Lusiânia. Quem vai nos passar mais informações é o delegado que está à frente do caso, Rodrigo Mendes. Delegado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. De acordo com a nova lei, só o juiz pode arbitrar a fiança, né? No caso dele, então, ele fica preso até que o juiz conceda isso a ele. É isso mesmo. Essa lei, ela foi publicada em dezembro de 2017, entrou em vigor agora em abril de 2018. A pena para quem dirige e mata no trânsito, no caso do homicídio, foi aumentada de 2 a 4 anos para 5 a 8 anos. Essa é a pena em que ele já vai ser enquadrado, de 5 a 8 anos de reclusão. E nesse caso específico, a autoridade policial não pode mais arbitrar a fiança. Incumbe agora ao juiz arbitrar a fiança. Ele não foi submetido ainda à audiência de custódia, está preso no CPP aqui de Lusiânia e assim que ele for apresentado ao juiz, o juiz vai decidir se ele permanece preso
convertendo o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva ou arbitrando fiança. Agora, delegado, no caso dele, o teste de bafômetro deu alto, né? Acima do permitido. Acusou embriaguez, é isso? É isso mesmo. Na data em que ele foi preso, no sábado, o teste apontou 0,57 miligramas por litro de álcool no sangue. É um teste considerado alto, já que a previsão para o crime é acima de 0,3. Então, nesse caso, foi um teste considerado alto, razão pela qual ele está respondendo pelo crime de homicídio no trânsito, dirigindo sob o efeito de álcool. Agora, delegado, só para a gente reforçar, de acordo com a nova lei, agora não tem mais moleza, né? A pessoa que for pega dirigindo embriagada e foi enquadrada num crime de homicídio no trânsito, a fiança só fica mesmo com o juiz, né? Se for. Incumbe ao juiz arbitrar a fiança ou não, ou em converter o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. A pena, como eu coloquei, ela aumentou, agora a pena é de 5 a 8 anos de reclusão. É um crime grave. Além disso, ele também vai ter cassada a habilitação, muito provavelmente, ou suspensa ou cassada a habilitação. Creio eu, pela gravidade do crime, que a habilitação dele vai ser suspensa ou cassada, de acordo com a previsão do juiz. Mas, nesse caso específico, a pena passou de 2 a 4 anos de prisão para 5 a 8 anos de reclusão. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá ali, a gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com você. Muito obrigada pelas suas informações, Pablo. E 5 homens foram presos na madrugada de hoje em Aparecida de Goiânia com cerca de 50 quilos de drogas e armas. A polícia acredita que eles fazem parte de uma organização criminosa que leva droga para dentro dos presídios. Paulo Ricardo Leal foi o primeiro a ser preso. Com ele, a polícia encontrou uma arma e este carro que é roubado. Segundo os policiais que fizeram a abordagem, o celular dele não parava de tocar. Eram outros membros da quadrilha. O próprio bandido indicou o endereço dos demais presos. São eles Leonardo Soares Gomes, Yuri Bueno da Silva, Michel Andrade Alves e Fábio José dos Santos. No total foram apreendidos 50 quilos de maconha e skunk, 3 armas de fogo, munições, balanças e materiais usados na fabricação das drogas. Os presos foram trazidos aqui para o primeiro DP de Aparecida de Goiânia. A polícia acredita que eles fazem parte de uma organização criminosa que leva drogas para dentro dos presídios. Todos eles já têm passagens pela polícia. Alguns têm passagem, mas assim, são pessoas que não são tão conhecidas, né, mas que estão aí no mundo do crime trabalhando de forma forte. E começa hoje o prazo para os pré-selecionados do FIES completarem o cadastro de recebimento do financiamento estudantil. A repórter Isabela Mendes tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Thalia. Boa tarde a todos. Esse prazo começa hoje e vai até sexta-feira. Lembrando a todos que esse cadastro é para as pessoas que já solicitaram financiamento estudantil e foram pré-aprovadas. A complementação de informações tem que ser feita na página do FIES, fies.mec.gov.br. Lá os estudantes encontram passo a passo para que esse cadastro seja feito, no ícone de complementação da inscrição no FIES Seleção. Lembrando que é preciso informar a porcentagem da bolsa de estudos que será financiada e os dados da conta bancária onde o benefício será depositado. E reforçando mais uma vez o site para os estudantes, fies.mec.gov.br. E lembrando, é claro, que esse cadastro tem que ser feito até sexta-feira. Thalia? Obrigada, Isabela. E terminou nesse fim de semana a Festa Campeira em Jataí, uma das mais tradicionais do estado. É o maior evento da cultura gaúcha fora do Rio Grande do Sul. E ontem, no encerramento, não faltaram música, dança e aquele costelão que só o gaúcho sabe fazer. A principal atração é o rodeio crioulo. São mais de 300 competidores. Na pista, o desafio dos laçadores é acertar o chifre do boi. A prova exige habilidade e experiência. Uma tradição dos gaúchos que passa de geração para geração. E as crianças também participam. Eu aprendi com meu avô e com meu pai. Desde pequenininho eles sempre me incentivando. Dá trabalho, é difícil? Até se pegar o jeito é difícil, mas depois que você pega o jeito, vai embora. E todos os anos, durante o encerramento da campeira em Jataí, o churrasco atrai centenas de pessoas. Já tem 3 anos que nós vemos, já virou uma tradição já para nós já. A família está aguardando lá. E esse churrasco realmente tem um sabor diferente? Ixi, é muito bom, é maravilhoso. Quem come uma vez, volta sempre. O segredo do tempero, né?
É você temperar bem uma carne, salgar bem, né? E fazer com muito amor. São 120 costelões assados no chão, como manda a tradição gaúcha. E depois de aproximadamente 6 horas no fogo, a carne sai assim, ó. Suculenta de comer com os olhos. Uma delícia, eu tô até imaginando, Ave Maria. O ritmo resgata parte da cultura gaúcha. Tô filmando para guardar por recordação, né? Para o ano que vem estarei aqui de volta, né? E o Ministério da Saúde quer incentivar as empresas a estimular a amamentação, mesmo depois da volta das funcionárias da licença maternidade. Esse vai ser o foco aqui no Brasil da campanha mundial que começa na quarta-feira, 1º de agosto. Já se passaram 5 meses que a Janaína viu o rostinho da Nicole pela primeira vez. Meu primeiro dia eu fiquei com medo dela ter a fome e não ter o leite. Eu tive a ajuda do banco de leite, né? Porque como foi cesárea, até o meu corpo entender que tinha que amamentar para ela, né? Em Brasília, os bancos de leite são o braço direito de todas as mães que têm neném na rede pública. Ação que torna a cidade recordista mundial. É a única cidade do mundo em que todas as crianças internadas depois do nascimento têm leite humano do banco de leite fornecido pela rede pública. Nós temos acima de 50% das crianças até 6 meses com aleitamento materno exclusivo. Muito disso vem da orientação dos nossos bancos de leite. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil está dentro da Semana Mundial da Amamentação, da Organização Mundial da Saúde, junto com outros 150 países. O aleitamento é uma primeira vacina que é dada, porque o leite materno ele traz ali ajudas significativas para o desenvolvimento da criança. Janaína está de licença maternidade e contribui para que as geladeiras dos hospitais estejam sempre cheias. Doa 4 potes toda semana. É muito bom saber, né, que eu tenho leite, dou para minha filha e ajudo outros bebês que precisam. E quando voltar ao trabalho, vai parar? Quem está no controle aqui não é a Janaína, não. É a bebê. Se ela quiser mamar, eu tenho que dar, porque a saúde dela que está em dia. As empresas que empregam tantas mães que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. E acompanhe depois dos comerciais. Hoje é dia do quadro Vamos Ajudar e a gente te mostra a história da Maria Lúcia. Ela mora em uma casa com a nora, o filho e 2 netas. Falta dinheiro para o aluguel e para pagar as contas. O desejo deles é conseguir encher o armário. E vamos falar sobre o acidente com um avião que levava 5 pessoas no sudeste do Pará. 2 goianos estavam neste voo. Um especialista afirma que ainda é cedo para apontar as causas do acidente. E você pode mandar agora a sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp, que é o 984424000. Nós voltamos já.